Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo aqui ele não pertence a nenhuma das séries fixas do canal. Essas e que dedico um tempo para ler e comentar um livro, né? Início, meio e fim. E depois do término da leitura, essa série fica reservada aqui em uma das playlists do canal. Ou também aquela sessão de respondendo questões, na qual eu trago aqui os tópicos que os amigos comentam nos vídeos e assim uma temática um pouco mais fluida, mas ainda assim está dentro desse escopo, né? Questionamentos desenvolvidos aqui. O vídeo de hoje não pertence a nenhum desses dois escopos. Ele é um desenvolvimento de um tópico que eu achei interessante, surgido do convívio que eu tenho com alguns amigos aqui, no grupo de WhatsApp que eu criei justamente para conversar com pessoas que estivessem interessadas em mergulhar um pouco mais profundamente nessa reflexão sobre Bhakti Yoga de acordo com a lente Sri Ramakrishna que eu faço. Então eu criei um grupo de WhatsApp chamado Bhakti Yoga para poder então ter esse espaço assim, né, diário, né, de poder conversar e tentar de certa maneira trazer alguma sistematização aos conceitos de Bhakti. Não é tão fácil de se fazer. Eu acho que para tentar fazer algo assim você tem que realmente planejar, né, um tipo de desenvolvimento mais sistemático. Mas de todo modo é um momento de maior contato em que você pode reforçar certos aspectos e tentar nisso incutir de modo mais concreto um certo sentido, né, do que é Bhakti Yoga, do que é essa via espiritual que Sri Ramakrishna nos apresenta. Então o grupo foi criado há pouco tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas já faz um tempinho, e ele tem no presente momento 37 inscritos quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Provavelmente ao longo do tempo esse número vai aumentar, ou talvez diminua, não sei. Mas desses 37, menos da metade participam assim ativamente, né, conversando. Eu tento estimular essa conversa, esse refletir, e as coisas vão acontecendo assim naturalmente. Tem sido bom. Eu tenho gostado bastante e os amigos que conversam ali falam também que têm achado bem positivo, não é? Qual é o sentido do grupo? O sentido do grupo é fazer com que as pessoas tenham um constante estímulo para direcionar sua mente para o caminho da devoção. E com isso, né, a gente trabalha esses tópicos intelectuais, né, da reflexão do conceito, mas o objetivo não é que as pessoas se tornem eruditas e conceitualmente dominem uma certa teologia, mas sim que elas se vejam estimuladas a levar a sua mente para Deus sempre, e isso vai fazer com que o seu coração se transforme. É claro que quando temos assim um trabalho guiado por alguém que é um santo, que é um sadhu, que é uma pessoa profundamente espiritual, isso tem um efeito. Quando é conduzido por uma pessoa comum, um simples aspirante espiritual como eu, é claro que os resultados não são tão espetaculares, mas ainda assim, por falarmos o nome de Deus, por invocarmos a sua presença através da repetição do nome, através dos ensinamentos, através da imagem e da boa vontade, em estarmos, né, em um clima de memória, lembrança de Deus, mesmo pessoas limitadas conseguem estar envolvidas em um ambiente sáttvico, né? Então, satsang só tem mesmo quando temos pessoas espiritualmente muito evoluídas. Mas se a gente traz a palavra do mestre Sri Ramakrishna, por exemplo, para conduzir essas conversas de pessoas comuns, há um espírito de satsang, né? Podemos não ter um sadhu efetivo, mas nós temos esse anseio, não é, por sadhu sangha. E isso eu acho que já é muito benéfico. É o que eu posso ofertar também, né? Não posso me transformar numa coisa que eu não sou, mas eu tenho esse desejo de poder servir ao meu mestre, Sri Ramakrishna, fazendo com que uma plataforma
de memória dos seus ensinamentos e reflexão a respeito do sentido em que ele aponta seja dado. E isso tem acontecido. Muito bem. O que eu estou querendo conversar hoje com vocês aqui? Por que esse vídeo está sendo feito? Nos últimos dias houve uma discussão, uma acalorada discussão no grupo. Eu sempre estou presente, sempre vendo, sem dúvida nenhuma sou a pessoa que mais participo. Tento responder assim quase que imediatamente quando alguém traz alguma coisa. Mas não é possível sempre fazer isso, é claro, né? E aconteceu que estava se desenvolvendo lá uma conversa entre amigos no grupo e eu não estava presente para ver. E eu fico muito feliz que seja assim, gostaria mesmo que as pessoas conversassem assim entre eles, claro. Mas aí acabou acontecendo quando eu cheguei, tinha um número grande de mensagens e eu fui atentar para algumas delas e não atentei para tudo e não percebi que estava acontecendo uma certa discussão um tanto quanto nervosa ali, um tanto quanto uma certa animosidade havia se desenvolvido ali. E eu só pude ver depois, né, da onde surgiu o início desses desentendimentos assim, mais desagradável. Porque a divergência de ideias e de entendimentos é mais do que natural e não só aceitável, mas até desejável, né? Mas quando entra num clima assim de animosidade é sempre negativo. E aí eu tentei intervir da melhor forma possível. Houve ali um desgaste mais acentuado com um dos participantes. Ele pediu para sair do grupo, depois acabou retornando. E a vida seguiu. Conversamos sobre outras coisas, mas a minha ideia é de que nem o tema que estava sendo discutido ali ele foi exatamente bem esclarecido. E nem a questão de por qual razão nós vamos levar a nossa alma para esse estado espiritual em que desrespeitamos os outros, em que se sentimos muito agastados e tudo mais. As duas temáticas então vão ser tratadas. O tópico que eles estavam discutindo, eu acho muito importante, e a questão do melhor espírito para participarmos de uma conversa. Eu vou começar pelo segundo tópico, que eu acho que é uma base, né? Eu já falei aqui muitas vezes que a boa conversa, a boa interlocução se dá quando as pessoas, né, que estão conversando consideram mutuamente o estado de sanidade, inteligência e boa-fé dos participantes da conversa. Ou seja, eu converso com você é porque eu acho que você é são, acho que você é inteligente, acho que você é uma pessoa legal que está de boa vontade para conversar, não está dissimulando as coisas. A gente pode discordar, evidentemente. A gente pode ter níveis de compreensão e níveis de conhecimento concreto distintos. Um pode saber mais do que o outro sobre um determinado assunto. Pode ter uma certa inclinação de sentimento por um determinado tópico. Mas a gente só vai conversar bem se a gente entender que ainda assim a outra pessoa é suficientemente capaz de entender, ou não é burro. A pessoa trata as coisas com verossimilhança, sabe o lé com cré básico do compreensão lógica das coisas, não é um maluco e também não é um picareta, alguém que está, né, seja lá o que você falar, mesmo que a pessoa tenha entendido, ela distorce. Quando existe esses três aspectos sustentados, a conversa é sempre positiva. Quando não existe qualquer um desses aspectos, não apenas os três unidos, mas qualquer um deles falta, ou seja, eu acho até a pessoa inteligente, acho até que a pessoa é inteligente, mas acho que ele é meio safado, a conversa não deve acontecer. Eu até acho que ele não é safado, acho até que ele não é louco, mas ele é burro, não deve acontecer conversa. Eu acho até que ele é inteligente, ele não é safado, mas ele é maluco, não tem conversa. Tanto você não deve permitir conversar com alguém que você acha isso da pessoa, tanto quanto você não deve participar da conversa em que a pessoa acha qualquer uma dessas coisas de você. Então qual é o ponto? É que num grupo de aspirantes espirituais, por exemplo, um pequeno grupo, né, com 35 pessoas, a gente tem que partir do pressuposto que todo mundo é honesto, são e inteligente. Só assim a gente pode ter fraternidade. E fraternidade é essencial. Né? Vai nos faltar um Sri Ramakrishna vivo?
Acho que não, porque os seus ensinamentos e ele mesmo está vivo. Mas talvez as pessoas sintam falta, né? E realmente faz falta. Seria muito, muito maravilhoso, né? Se estivéssemos aqui agora podendo entrar em Dakshinewar e ter Thakur sentado na cama menor, podendo conversar conosco assim. Olhar para sua face iluminada e tudo mais. Tocar os seus pés de lótus. Beleza. Mas nós temos os seus ensinamentos e temos boa vontade, temos busca, temos anseio. Então ele está no meio de nós. Disse o Senhor Jesus, né? Com 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei lá presente. É assim que se dá, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Boa vontade, compreensão positiva sobre os outros e tudo mais. Isso eu acho que é uma coisa que é da responsabilidade de um grupo, do moderador do grupo. Sempre lembrar isso. No caso desse grupo que eu criei, eu sou o moderador. Eu sou a pessoa que abre a porta do estabelecimento e fecha, ok? Não é formalmente assim e tudo mais. Deus me livre querer algum cargo, algum título. Já tive essa experiência na vida. Não se trata disso não, mas é uma responsabilidade. Eu abri um grupo e eu sou responsável pela manutenção desse espírito. E esse tipo de coisa eu acho que é importante para qualquer um que esteja fazendo esse trabalho que eu faço. Criando grupos em que as pessoas estejam conversando. Reunidos para falar a respeito do Evangelho, a respeito do Corão, a respeito dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, a respeito dos ensinamentos de Sri Chaitanya, a respeito de qualquer caminho desses, devocional, qual o Senhor amado é entendido, compreendido, buscado. É um conselho que eu dou. Tenha sempre alguém responsável, e essa pessoa tem que ser respeitada como tal, não porque ele seja extraordinariamente santo, mas porque alguém tem que cumprir essa função, né? Então, no caso do grupo, esse meu grupo, o Bhakti Yoga, sobre a lente Sri Ramakrishna, temos que ter isso. É minha responsabilidade manter as coisas sãs, assim, saneadas assim. E então o primeiro ponto é explicar às pessoas que sempre temos que ter esse espírito. Foi o que eu fiz no grupo e esse vídeo também é para reforçar para eles, obviamente. Mas funcionou tudo bem, porque essas pessoas são todas, né, pessoas legais que querem mesmo, e houve apenas um tipo de se enervaram, mas, né, acho que todo mundo entende que é assim. Mas será assim, necessariamente, né? Aqueles que não puderem se adequar a isso, às vezes por uma questão mesmo de dificuldade, né, de conseguirem, né, assim, se limitar, né, nessa expressão, porque hoje em dia a gente vive uma cultura muito, muito, né, lamentável, né, essa cultura das redes sociais, da internet, cultura do ódio, né? Então, assim, é natural você falar com uma pessoa assim, você é idiota, você é maluco, é burro, você é safado. Então, em outros tempos, né, o que causaria isso? Duelo, né? As pessoas iam marcar uma hora para um ficar de costas pro outro com uma pistola. Tudo bem, não precisamos chegar a ponto, mas a banalização também de como falamos isso assim, a torto direito, é muito lamentável, né? E isso se dá muito pela virtualidade das relações, né? Normalmente as pessoas pessoalmente não falam assim umas com as outras, né? Ah, seu idiota, seu burro, seu... Não. Elas são mais temperadas, assim. E aí a virtualidade às vezes causa essa ideia de que o outro não é uma pessoa, é só um nickname, só um, sei lá, um emoji, só uma coisa assim. Como se não fosse uma pessoa. Então a gente precisa, né? Não vai voar uma cadeira na nossa cara, né? Então a gente pode, às vezes, passar um pouco do limite. Não podemos passar do limite. Temos que entender que essa nossa configuração, nessa Kali Yuga, agora imprime esse tipo de comunicação. Vamos nos falar assim. Devemos sempre nos respeitar. Às vezes aqui, muito raro acontece. Quase sempre as pessoas são muito, muito simpáticas, muito afetuosas. E entram em contato comigo assim através desse canal do YouTube e canal pelo Facebook e tudo mais, muito respeitosamente, até exageradamente respeitosamente, me considerando assim, às vezes até muito mais, né, de modo muito mais respeitoso do que eu mereço. Mas talvez estejam vendo o Atman, né? Vendo o Senhor em todos. Mas quase nunca acontece. Mas às vezes também tem aquelas pessoas que estão nesse ritmo, né? Nessa cultura da internet. Aí olha uma coisa que eu escrevi, ou que eu falei, e querem lançar pedras, querem atacar, querem ofender, como se isso fosse natural. E eu tenho que dizer para a pessoa assim, não, querido, não é assim, né? Preste atenção no que estamos querendo aqui. Quase sempre a pessoa se desarma profundamente
né, e entende que ela entrou numa loucura. Então esse também é um serviço, é um tipo de trabalho a se fazer. Sempre tentar manter isso, né? E qual é o sentido de um grupo? Um grupo de conversa sobre Bhakti Yoga é despertar amor por Deus. Então, todas as fases da conversa são desenvolvidas para desenvolver Bhakti, inclusive a maneira como conversamos, né? E qual é o norte? Entender Bhakti Yoga pelo sentido de Sri Ramakrishna, no meu caso, né? No sentido de Narada Muni. Então, o Narada Bhakti Sutras, série que está fixa aqui no canal, ele é um manual formal de como entender a direção de Bhakti. É o Narada Bhakti Sutras. Okay? Sri Ramakrishna são muito vastos e, embora ele trate apenas de um único tema, tem muito diálogo, muita fala. Então é normal, né? A sistematização sobre o ensino de Sri Ramakrishna ainda está acontecendo, porque nós estamos na manhã da Lila de Thakur, ok? O cristianismo tem, né, mais de 2000 anos. A Lila de Thakur ainda estamos, né, chegando próximo dos 200 anos do seu desaparecimento. Então ainda estamos no começo, né? Ayom Maharaj, ou Swami Medananda, recentemente escreveu um livro na tentativa de sistematizar a filosofia de Thakur, a qual ele caracterizou como Vijnana Vedanta. E outros esforços já foram feitos anteriormente. E eles vão aumentar cada vez mais. E em um dado momento, nós vamos ter assim um escopo filosófico muito claro a respeito do que Sri Ramakrishna ensinou. Mas hoje ainda não é assim. Então a gente está tateando nisso, né? Mas Thakur disse: a religião desta época é Bhakti, Bhakti conforme Narada Muni. Então nós temos o Narada Bhakti Sutras como um parâmetro. Então vamos ter isso como ideia, né? Eu não tenho a intenção de transformar esse grupo do WhatsApp em um grupo de muitas e muitas pessoas, não. É para ser com poucas pessoas mesmo. Sobretudo pessoas que têm interesse, que acham que é muito legal participar desse grupo. E como são poucas pessoas que me seguem, então vão ser poucas pessoas proporcionalmente que vão querer chegar nesse nível de intimidade. Mas é ótimo que seja assim, graças a Deus, né? Que Deus me concede sempre assim, inexpressivo, porque eu vou poder dar conta de conversar com poucas pessoas. Mas todos que chegarem, eu acho que eu vou ter que recomendar daqui por diante ler os 84 sutras do Narada Bhakti Sutras e falar assim: você entendeu, amado, o que é isso? Outro dia foi engraçado. Eu fiz a abertura desse grupo e coloquei uma mensagem no Facebook. Quem quiserem participar do grupo de WhatsApp de Bhakti Yoga que eu estou criando e tudo mais. E aí veio uma pessoa que eu nunca ouvi falar, nunca conversei e tudo mais, falou: eu quero. Ótimo. Deve estar, evidentemente, né, vendo as postagens que eu faço, acompanhando os vídeos, e vai participar. O sujeito não sabia nada sobre nada do que eu estava falando, nunca tinha pensado a respeito do que eu disse, nunca viu nada. Falou: eu só entrei porque tinha lá um convite para entrar num grupo e eu entrei. Evidentemente que ele saiu, né? Até brinquei, falei assim, como se fosse alguém que quisesse, né, sei lá, não sei, queria ser um serviço para colocar sanca na parede de casa. Ele entrou num consultório de dentista, ele estava ali mesmo, então eu vou fazer aqui um canal. Não funciona dessa maneira, não deve funcionar, não façam isso. Vocês querem colocar sanca, não entrem. Não. Então é isso, né? Direção de Bhakti Yoga conforme Narada, conforme Sri Ramakrishna. É um Bhakti Vaishnava, mas sem o sectarismo comum às escolas Vaishnavas, né? Porque o Bhakti de Narada não é sectário. Vai ler o Narada Bhakti Sutra, você vai ver que não tem ali, né, Vishista, Gaudiya, Valala. Não é isso. Não é isso. É a orientação de amor a Bhagavan, Senhor, né? Muito bem. Mas qual era o tópico que esses amigos se enervaram lá e ficaram, né, assim, emocionados? O tópico era sobre a questão do sexo, a questão da sexualidade. E esse é um assunto realmente muito interessante, muito importante. Aqui no fundo dessa imagem, né, vocês podem ver a Rasa Lila. Sri Krishna multiplica-se para estar dançando com as gopis. Sri Krishna no centro da Rasa Lila está com Radha.
E as gopis se sentem ciumadas. Por que Krishna se volta tanto só para uma das gopis, Radha? Então, Sri Krishna se multiplica para que todas elas possam ter um relacionamento único com o seu Keshava, com o seu Krishna. E, evidentemente, que essa imagem é um ensinamento de que o Senhor é próximo e próprio de todos os seus devotos, de modo íntimo e pessoal particular. E se existe um apego que devemos cultivar, é um apego por Deus assim. Eu quero que Deus seja só meu. Mas tem tantos outros, assim, com cada um ele vai dar seu jeito de ser único. Né? Essa é a mensagem. Mas muitas pessoas entendem que é Sri Krishna dançando com um monte de mocinhas, então na verdade é tudo uma grande questão erótica e sensual. Né? Muitas vezes o missionarismo cristão na Índia trabalhou com essa ideia, né? Krishna é um devasso, como ele pode ser divino se ele está querendo pegar todas aquelas meninas ali? E muito também do pensamento reformista da Índia olhou para Sri Krishna sob essas luzes, né? Essas luzes obscuras. Se é que pode existir essa contradição. Disse o Senhor Jesus, né? Se as suas luzes são trevas, imagine o que serão suas trevas. Então, é claro que se a pessoa tem uma mente muito obscurecida, ela vai ver assim. Mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com pureza espiritual. Então o tópico do sexo, ele sempre vai ser problemático. Por quê? Porque nós estamos aqui incorporados com estas formas materiais, nós estamos esquecidos da nossa real natureza, como seres espirituais, nós estamos na Kali Yuga. E a força poderosa da energia do sexo é uma das correntes mais sensacionais que a Mahamaya do Senhor criou para nos prender a esse jogo. Né? Você entender isso, né? Esse é o jogo de Deus. Não existe aqui, nessa concepção que eu estou tratando, a ideia do diabão, do grande Deus negativo que está... Não é isso. Nós estamos tratando aqui de como Deus nos configurou nessa transitoriedade. Essa transitoriedade é um jogo em que podemos o descobrir ou podemos ficar tão enamorados pelos vários elementos da cenografia que ele criou para nos manter distraídos. O sexo, o poder da luxúria, é uma das mais fortes dessas correntes. Né? Luxúria e ganância, né? O senso do egotismo. Né? Então, o tópico do sexo é sempre problemático mesmo. O que deu com esses amigos que eles estavam discutindo lá? E que eu acho interessante o tema. E que o tópico era se era possível ter relações sexuais e ao mesmo tempo ser uma pessoa santa. Ou seja, de outra maneira de ver, a pessoa santa só poderia ser um celibatário. E aí a discussão foi, é assim, não é assim? Celibato e castidade são a mesma coisa? Como isso se dá? Esses amigos então entraram numa certa divergência ali sobre isso. Um dos amigos, ele estava considerando que o ensinamento sobre celibato, ele só era válido depois que você ficasse velho. A compreensão desse amigo era assim, ele acha que entendeu os conceitos do Asharama, né, da divisão dos modos de vida indiano. Então o que ele pensava? Você tem, né, o templo de Grihastra, de aluno, depois você tem o templo de Grihastra é o tempo casado, né? Quando você é um aluno, quando você é um aluno primeiro, um brahmacharya, estava faltando a palavra, um brahmacharya, depois você é grihastra, depois, né, você se casa, você, né, tem filhos, tem negócios, tem todos os anseios de prazer na vida lícitos, né? E depois você se aposenta, você fica como vanapastra, como uma pessoa que já não tem mais que trabalhar, já não tem mais que cuidar dos filhos, você é cuidado pelos filhos e você já não tem mais a questão, né, da reprodução e tudo mais. E aí depois teria um outro estágio, que teria o estágio de sannyasi, segundo esse amigo, a qual você poderia pensar em Deus e ser completamente celibatário. Essa é a ideia que ele tinha, evidentemente com um conceito completamente errado, e ele leu mal isso aí. Não é nada disso, né? Na perspectiva védica, existem metas válidas, metas que são lícitas para a alma humana buscar nesse mundo, no contexto do mundo. Estão o quê? Estão Dharma,
retidão, né? Você buscar, né? Ser correto, estar cama, prazeres, né? O famoso Kama Sutra, né? Um manual sobre como ter prazer sexual. É lícito dentro do casamento, né? Você tem arta, você tem ideia de progresso, ideia de desenvolvimento. Eu quero criar uma loja, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero que meus filhos estudem numa boa universidade. Não é verdade? Para que seja alguém na vida. E eu quero, né? Tudo isso dentro de um ponto de vista honesto, correto, dentro do meu asharama, dentro da minha própria condição de idade, da minha própria casta, da minha própria cultura. Esses aspectos, eles são lícitos. Vocês devem lembrar disso, né? Ou aquele jovem homem rico que se aproxima do Senhor Jesus e diz: ó bom mestre, o que faço para alcançar a vida eterna? E o Senhor, entendendo que ele era um daqueles eruditos que colocavam cascas de banana para ele cair, disse para ele: o que diz a lei? Cumpre os mandamentos? Honrar pai e mãe, não mata, não rouba, não fala falso testemunho, né? Siga isso e você vai conseguir boas coisas. Mas aquele homem se aproxima de novo do Senhor Jesus e diz: não, mestre, mas isso eu faço desde a minha infância. E então o Senhor Jesus percebeu que ele era uma pessoa genuinamente ansiosa, com anseio por Deus, e disse: ah, meu caro, então para você é uma outra história. Você precisa se desapegar profundamente do mundo, se desfazer de todas as suas posses e me seguir depois. E aí aquele homem não podia fazer porque ele tinha muitas posses. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que é lícito você querer certas coisas e tem leis naturais que fazem você conseguir bons nascimentos. Você consegue bom karma quando você age karmicamente de modo sático, positivo. O que é isso? Karma é a atuação e consequência da ação. Então, se você estuda, você se prepara bem para uma prova, se você educa seus filhos, se você faz isso ou aquilo, você, né, evita certos perigos, né, cultiva certos bons hábitos, tudo isso traz retornos para você. E a cultura védica, ela ensina, os Vedas é um compêndio de coisas sobre a vida. Só os Upanishads tratam de Brahman, o Deus Supremo, e Atman, o que nós somos. Mas isso são os Upanishads, é a parte profunda dos Vedas. A parte externa dos Vedas é sobre civilização, sobre sociedade. Então está se dizendo: não, olha, é lícito você ter uma época que você estuda, tem uma época que você se casa, tem uma época que você tem filhos, tem uma época que você goza a vida, tem uma época que você descansa. E pode ser que você seja um renunciante. O que acontece? O estado de sannyasi, de renunciante, de abandonar tudo e viver sem posse, sem teto, sem roupa, apenas e tão somente como um mendigo, isso não é um estágio da vida, porque é completamente irracional que você imaginasse que numa cultura evoluída você indicasse que os velhos seriam lançados para a rua para serem mendigos. Não. A ideia é de que depois que você já criou seus filhos, você tem seus netos, você agora pode descansar das suas responsabilidades. E aí é muito, muito lúcido que você leve sua mente para Deus. Você está acabando a sua vida. Só que existem aqueles que, independente da fase da vida, dizem assim: não, esse mundo é ilusão. Esse mundo não é o que eu não quero nascer bem. Eu não quero ter méritos para nascer rico. Eu não quero ter méritos para nascer brahmane. Eu não quero ter méritos para nascer capaz de casar com a mulher mais linda do mundo. Eu não quero ter méritos para ser jogador de um time. Não. Eu quero amar a Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero libertar-me do condicionamento do samsara. Então, esses buscam o caminho da renúncia completa. O caminho de sannyasi. Então esses tomam para si uma veste identificatória de que eles são mendigos espirituais. Não são puros mendigos desprovidos de emprego ou pessoas, né, com a vida complicada, não. São voluntariamente mendigos, como o Senhor Jesus disse para aquele jovem rico: abandona tudo e me segue. São esses tipos, né, de mendigos. Então, na cultura da Índia, eles botam uma roupa que significa justamente isso: o fogo do destemor. O fogo do destemor na floresta que afasta os tigres. O fogo que queima as impurezas. O fogo, né, o açafrão, o laranja,
da renúncia. Isso não é coisa para velho. Isso não é coisa quando você não tem mais desejo sexual, então você toma um voto de sannyasi. É o que esse amigo acreditava. É o que os estudos dele levaram a considerar assim. Não tem nada a ver com isso. Em qualquer fase da vida, você tem essa possibilidade de viver à parte. O que acontece isso na prática? Você é um jovem de 15 anos, cara, eu quero ser sannyasi. O pai briga muito e não quer. E vai lá brigar com o guru que falou isso. E vai afastar o filho. Vai colocar ele dentro de um castelo igual o senhor Buda. Vai falar assim, não, vai dar uma menina jovem, linda pra ele. Falar assim, ó aqui, olha que legal essa moça. Casa com ela, olha que vai ser muito gostoso isso. Vai ter filhos e tudo mais. Olha aqui um carrão pra você, olha. Por quê? Porque não quer que ele seja um renunciante. Não tem nada a ver com ficar velho. Agora que eu não quero mais nada, eu vou ser um sannyasi. Não é isso não. Então o que acontece? Esses desejos da vida, os desejos de ter casamento, de ter filhos, de ter um negócio, de ser rico e tudo mais, são os desejos lícitos do mundo. Todo mundo quer viver condições mais confortáveis materialmente. Todo mundo quer ter uma bela vista, todo mundo quer ter uma suave brisa vindo, todo mundo não quer sentir frio, não quer sentir calor excessivo, todo mundo quer conforto, todo mundo quer não sentir dor, quer sentir prazer. Natural, não deveria ser estranho, só que essas coisas nos prendem ao mundo. Então o caminho espiritual é um caminho de desconectar-se do vínculo ao mundo. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: você não deveria nem ter aversão, nem muito bem querer por nada nesse mundo. Deveria ser neutro. Essa neutralidade é o caminho espiritual. Só que em relação às coisas do mundo, não em relação a tudo, porque você é um ser, um ente, tem desejos. Por que você quer abdicar dos prazeres do mundo para não se prender a ele? Mas por que você não quer se prender a ele? Porque existe algo além do mundo que é mais prazeroso, é eternamente prazeroso, é a sua essência espiritual, é a natureza de Deus que você quer conhecer para se conhecer como essência. Então qual é o ponto da discussão? Não é certo, como esse amigo estava dizendo, que um caminho espiritual védico indica que você só vai se desapegar de luxúria, de desejo sexual, desses anseios, quando você for velhinho, e aí você... Não é isso, não. Porque a própria natureza, segundo ele, né? A própria natureza faz você ficar mesmo, né? Então, não. Isso tem a ver com a natureza do corpo, né? Com Annamaya Kosha, o corpo feito de comida, esse corpo grosseiro. De fato é assim, né? Tem uma fase da vida que a gente... É criança, a gente não tem desejo sexual. Depois a gente fica pré-adolescente, adolescente e adulto, a gente tem muito desejo sexual. Aí a gente tem o quê? Pra que isso? É pra gente reproduzir, pra gente cruzar. As moças estão mais viçosas e bonitas nesta fase da vida. Por quê? Porque elas estão... A natureza do corpo está brilhando para que os machos se encontrem com as fêmeas e cruzem, nascem mais jivazinhas. É assim. Mais corpinhos, Annamaya Koshazinhos vão sendo formados. Para quê? Para que o mundo se sustente. Para que o Sansara permaneça. E aí no Sansara a gente lida com as leis que fazem a gente nascer melhor, nascer mais bonito, nascer mais inteligente, nascer mais rico, nascer mais forte. E quando a gente erra nisso, a gente nasce mais escangalhadinho. Por quê? Porque é a lei do karma. É assim mesmo que se dá. Mas tudo isso é sobre o mundo, surpreender aqui. Então o ponto é isso, né? Do que fala o caminho espiritual? O caminho espiritual fala do além do mundo. Então o caminho espiritual vai incentivar, sim, a gente a renunciar às coisas que são próprias do lícito do mundo, não do ilícito. Veja bem, não é renunciar ao adultério. Renunciar ao adultério, a lei do karma já diz: renuncie ao adultério, filho, porque se você adulterar, você vai ser traído depois. Renuncie ao roubo, porque você será roubado. Renuncie ao estupro, porque você será estuprado. Renuncie à calúnia, porque você será caluniado. Renuncie à brutalidade, porque você sofrerá brutalidade. Isso é a lei do karma. É sobre isso aqui. Então qual é o ponto? O ponto é, das coisas lícitas, eu percebo que elas me prendem aqui. Então eu quero
me desfazer também das coisas lícitas para poder ser um mendigo de espírito. Muito bem. Então esse é o ponto. São Paulo, o apóstolo, foi perguntado sobre isso. Devemos nos casar? O apóstolo Paulo olhou para eles e disse: bom mesmo é que você seja como eu, não tenha mais a vontade de casar, não tenha mais a vontade de ter uma mulher, não tenha mais a vontade de ter sexo. Ele é um homem, ok? Heterossexual, que está falando de uma mulher. Se ele fosse uma mulher, ele falaria de ter um homem, ok? Essa é a ideia. Mas se você não tem essa capacidade, se isso não está em você como natureza, então case-se. Por quê? Porque aí você pode limitar a sua paixão sexual às várias camadas de responsabilidade do casamento. É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, é na juventude, na velhice. É para você cuidar do outro, é para você defender o outro, é para você proteger o outro, é para você defender a prole. Então você está trazendo uma série de sacrifícios para dizer: você está querendo mesmo o sexo, ok? Você quer mesmo a questão do desejo carnal. Mas você vai sublimar isso, elevar, tornar sublime essa sua paixão animal, carnal, por outros elementos: o companheirismo, a amizade, a bondade, o cuidado, o zelo, o sacrifício, a renúncia de si mesmo pelo outro. Então por isso que o casamento é o lugar do sexo para aspirantes espirituais. Não é verdade? Por quê? Porque para a pessoa que não é uma aspirante espiritual, o sexo é simplesmente o desejo biológico do corpo. Então vamos lá, vamos fazer. Vamos apenas nos preocupar para não pegar doenças, mas o fato é que a gente quer um prazer. Embora esses, assim, mais ligados à biologia, deveriam entender que isso é para reproduzir, né? Então eles deveriam aceitar a reprodução. Mas não, isso só é parte do prazer mesmo, uma coisa bem hedonista, assim. Então o caminho espiritual diz: não, a gente precisa buscar. Então qual é o mais elevado? O mais elevado é o quê? É não ter o desejo sexual, sem dúvida. Mas o fato é de que isso não é assim por um estalar de dedos, porque senão São Paulo diria: bom mesmo é ser casto, bom mesmo é ser celibatário. Então por isso eu recomendo a vocês esta e aquela outra medida para que vocês conquistem a capacidade de serem castos. Não, ele não disse isso. Por quê? Porque você nasce com uma tendência. Sri Ramakrishna dizia: existem aqueles que são como aquela ave mística, que o ovinho dela caiu lá do céu, e o ovo quebra-se, a ave se desenvolve, antes dela cair no chão, ela levanta voo e volta para a mãezinha dela lá no céu. São as almas liberadas. Essas nunca foram presas por luxúria e ganância. Dizia Thakur: Naren, Rakal e outros são dessa categoria. Baburan, enfim, aqueles que depois vieram a se tornar os grandes swamis da ordem de Sri Ramakrishna. Eles não vieram com essa característica de se prender a luxúria e ganância. Falou que eles eram perfeitos em entendimento. Falou que eles eram livres de luxúria e ganância. Sobre entendimento ele falou: eles não alcançaram nenhum cala de entendimento. Mas sobre luxúria e ganância eles eram livres. Nasce-se assim. Quem são os outros? Os outros são todos aqueles que são atados de muitas maneiras a luxúria e ganância. O que devemos fazer? Compreendendo que eu sou esse, atado a luxúria e ganância. Disciplinar luxúria e ganância na vida através do quê? Através de certas coisas como o casamento. Então, isso significa dizer que santo não é nunca pessoa casada, porque santo só seria esses que vieram. Não, não é assim que se entende. Porque o que é santidade? Santidade é desenvolvimento profundo de anseio por Deus. Existe uma alma atada a essas características de luxúria que pode desenvolver anseio por Deus? Claro, incontáveis. Incontáveis. Então, no caminho de disciplina dessa sua luxúria, pelo casamento,
por tudo que o casamento inclui. Claro que não é você ser um vagabundo no casamento, né? Tratar mal a sua mulher, os seus filhos, ser um miserável e achar que nisso você é um grande herói espiritual porque você não é promíscuo. Não é isso. Não. É ser maravilhoso como cônjuge e pai. Aí você está disciplinando essa tendência de pecado, não. É a tendência de prender seu mundo. Pecado no sentido de errar o alvo, né? O objetivo de se unir a Deus. Mas não no sentido malévolo da palavra. No sentido só de ficar aqui. Não tem problema nenhum. Então, a discussão era, pessoas santas podem ter tido filhos, podem ser casados? O amigo de um dos lados da conversa achava que não. E eu estava falando com ele, claro que você tem figuras incontáveis que são santos genuínos e que tiveram muitos filhos. Eu não vou nem aqui falar a respeito de Maria e José, né, que segundo a perspectiva do Evangelho, como a gente lê, tem os irmãos do Senhor, né? Pelo menos uns 5 ou 6. Tiago, irmão do Senhor, as suas irmãs, alguns irmãos. Natural, porque não tinha nenhum aspecto de pecado e de obscuridade em Maria e José terem filhos. Nada a ver, nenhum problema. Eu sei que existe uma interpretação que diz que esses filhos eram primos e que os filhos, na verdade, poderiam ser filhos, ou irmãos de Jesus poderiam ser filhos de José de um primeiro casamento. Né? É o caminho do proto-evangelho de Tiago, tentar direcionar por aí. José era um homem idoso já, que tinha um primeiro casamento com filhos, esses seriam os irmãos do Senhor. Há quem acredite nisso. Não vou entrar nesse mérito, ok? Como se compreende. O ponto é que Maria nasceu da relação sexual dos seus pais, relação sexual que gerou Maria, que foi muito celebrada, e João Batista, o precursor do Senhor, nasceu também de relações sexuais muito celebradas de um nascimento que estava sendo visto como já não possível. Então, e todos os profetas, eles eram o quê? Nascidos de ímpios? É absurdo, né? Sri Krishna é o 8º filho de Devaki. Que? Sri Ramakrishna também, né? Tinha 3 irmãos. O próprio Senhor Vishnu aparece para o pai de Sri Ramakrishna, Rankumara, e diz: eu vou vir como seu filho. Né? Então, o ponto é que não há cabimento em imaginar que pessoas santas não tenham relações sexuais dentro do casamento. Por quê? Porque os santos não são aqueles que não comem, não são aqueles que não têm relações sexuais, não são aqueles que não trabalham, não são aqueles que não ganham dinheiro. Não é isso. Porque há pessoas que efetivamente não têm relações sexuais na vida e não são nada santas. Há pessoas que são pobres e não são nada santas. Há pessoas que podem comer muito pouco e não são nada santas. Há pessoas que são puramente veganos e não são nada santos. Nunca é sobre essas coisas. É sobre como a pessoa lida com a vida. Então os santos, tudo na vida deles é divinizado. Tudo é sacralizado. Aí alguém vai dizer assim: então você pode matar, você pode roubar, você pode prostituir, e você ser santo porque você está divinizando. Não, não é isso. Não é isso. É claro que existe uma diferença. Então o casamento, o sexo dentro do casamento, ele não é pecaminoso. Não é pecaminoso. Então qual é o exercício? Aí, voltando, né? A lente de Sri Ramakrishna. Ele dizia isso, basicamente falava com Grihastras. O autor do Sri Ramakrishna Katarita, filho espiritual e apóstolo do Senhor, Mahendranath Gupta, que escreveu Katarita, tinha filhos, mulher e filhos. Ele foi escolhido para essa tarefa. Ele foi escolhido para essa tarefa de trazer os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Será que ele era o quê? Impuro? Indigno? Ímpio? Não. Um grande santo. O que Sri Ramakrishna nos ensinou através de M? Para a pessoa como nós, homens casados, mulheres casadas, pessoas com filhos, trabalhos, que vivem no mundo, que não são sannyasins,
Nós devemos viver a nossa vida dentro do nosso charama, dentro da nossa condição, cuidando de tudo com a responsabilidade que devemos cuidar, cuidando de tudo muito bem. Só que de tempos em tempos a gente se retira disso, vai para o nosso quarto fechado, vai para um retiro e medita profundamente como tudo nessa vida é transitório, como tudo nessa vida é passageiro e apenas Deus é profundamente real e eterno. E nós então começamos a pensar que nós somos os seus instrumentos, todos nós. E a gente começa então a rogar a Deus e dizer: ó Senhor, intelectualmente discernindo sobre tudo isso, ainda assim eu não consigo sentir amor profundo por Ti. Eu estou mesmo preocupado com a questão das eleições, com o meu time de futebol, com aquela menina ali que eu estou afim, com uma doença que talvez um parente meu tenha, com o desejo que eu tenho de viajar, essas coisas todas. E diz: Senhor, infunde no meu coração amor profundo por Ti, faz com que eu tenha anseio por Ti, o anseio que eu tenho por todas essas coisas seja voltado a Ti, até que lágrimas venham, até que você sinta profundamente o peso do quanto você se agarra a esse mundo transitório, a Maha Maya do Senhor, e você pede para que o Senhor envie a sua Yoga Maya e faça você sentir anseio por Ele. E depois de fazer isso durante um tempo, você volta para casa. Você sai do seu quarto e vai tratar com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, com o seu irmão, com o seu pai, com o seu companheiro, com o seu companheiro de trabalho, com o seu colega de colégio, com o seu vizinho, da melhor forma possível, sem que ninguém nem desconfie que você é um devoto, mas que todos saibam que você é super bacana e legal, e justo e honesto e correto, carinhoso, amoroso, dedicado, protetor. Você lá no seu coração sabe que é porque você vê o Senhor em todos eles, ou porque você não vê ainda, mas porque você acredita profundamente que todos são do Senhor. Então isso é o trabalho. Então o homem casado, a mulher casada tem filho, tem sexo, tem, com certeza, né? Não vai na hora de ter relações sexuais recitar, né, um texto espiritual, não é isso. Vai ter a emoção própria da relação. Não tem nada de pecaminoso nisso, porque esse é aquele que pegou o leite da sua mente e antes que o leite da sua mente se diluísse na mundanidade, bateu o leite da mente a ponto de ele virar uma coalhada, fez essa coalhada descansar até que ela virasse um queijo, uma manteiga. E essa manteiga, sólida como é, pode entrar em contato com a água da mundanidade, das relações, e não ser desfeito. Então, a vida espiritual, o aspirante espiritual sincero, ele pode ser sim alguém que é casado, então, e isso não é uma leniência, não. Então, todas as coisas estão nesse sentido. Então, a conversa entre os dois amigos é: nem aquele que acha que renúncia da sexualidade é uma coisa só para quem é velho e realmente não pode mais nada mesmo. Não é nada disso que está se ensinando. Existem sim pessoas extraordinárias que podem renunciar a tudo. Só que essas são pessoas extraordinárias. Existem aqueles outros que precisam moderar o seu nível de apego. Aí o que acontece? Então quer dizer que aquela pessoa, né, que não é livre, que precisa do casamento, precisa disciplinar a sua paixão e tudo mais, ele no final das contas vai encontrar o mesmo resultado que aquele que renunciou de tudo? Depende se nessa vida ele conseguiu desenvolver loucura por Deus. O que nós vemos na prática? Nós vemos na prática que a maioria das pessoas que se moraliza, que se controla, que tenta viver uma vida disciplinada espiritualmente, avança muito. Mas às vezes não consegue encontrar justamente esse ápice de, na hora final da morte, não ter medo da morte. Porque isso é um sinal, ok? Na hora final da morte não tem desespero. Na hora final da morte você está feliz vendo Deus. Mas esses homens casados, mulheres casadas, podem alcançar isso. E nós temos muitos casos, muitos exemplos de pessoas que viveram vidas assim, e no final das vidas a gente sabe, o próprio Senhor veio e os levou.
E nas muitas ordens monásticas do mundo, nós temos pessoas que viveram, né, formalmente celibatárias, puras nesse sentido, e pobres, mas que no final da vida não alcançaram esse encontro com o Senhor. Por quê? Porque não desenvolveram no seu coração aquele anseio profundo por Deus. Foram pessoas sérias, pessoas morais, pessoas que tentaram um caminho ascético, mas elas não conseguiram desenvolver isso. Então qual é o cerne da nossa questão? Qual é o tópico da nossa questão sobre esse assunto da sexualidade, da luxúria? Nós precisamos ter disciplina espiritual. Nós precisamos ter renúncias. Nós precisamos ter anseios. Mas nós devemos fazer isso dentro das dimensões da nossa possibilidade. Quando São Paulo diz é melhor que você se case para que você não se abrase, significa dizer que não adianta você não ter sexo, mas você ficar pensando em sexo o tempo inteiro. Eu estou me chicoteando porque eu queria muito, mas eu estou lutando. Não, não está. Você está prendendo toda a sua mente a isso. A sua mente não está indo para o Senhor. Porque o objetivo de não ir para o sexo não é pelo sexo em si, é porque o sexo é uma coisa, o Senhor é outra. Então, se você está tão envolvido assim, talvez seja melhor você regular a sua paixão sexual para você ficar sereno e poder pensar em Deus. Então, esse que é o ponto, né? Que é o X da questão. Mas nós devemos ter contenção nas coisas. Nós devemos tentar controlar. Sri Ramakrishna dizia que uma pessoa de espiritualidade muito alta era aquele homem que via todas as mulheres como sua mãe. Sempre quando eu falo sobre isso, algumas pessoas dizem, né, isso é impossível, só se eu fosse alguém, né, destituído de hormônios. Eu tenho 25 anos, eu olho para as meninas na rua, vi uma menina na rua vestindo um top que era como se fosse uma camisola e uma calça apertadíssima. Eu não consigo ver ela como minha mãe. Eu também não conseguiria. Não se trata disso. O que é esse o ponto que Thakur está dizendo? Ele está dizendo que isso é um sinal de que nós alcançamos um estado superior de espiritualidade. Então a gente vai ver essa mocinha com um top que parece uma camisola e uma calça coladinha. Ela não vai despertar esse espírito maternal em nós. Mas nós podemos pensar que essa forma que nos faz pensar nela como uma amante é a marra-maia do Senhor. É o truque. É aí que o Senhor nos pega. É aí que Ele nos enlaça. Então, o que eu vou fazer? Eu que não tenho esse desapego de olhar para essa moça e ver ela como a Durga, ver ela como Sri Saradevi. Não tenho. Eu vou evitar ver muitas coisas assim. Claro que na rua não tem jeito, não vou ficar, né, tampando os olhos, né, tampando os olhos assim, né? Eu não quero ver, não. Eu não recomendo esse tipo de afetação. Não, você viu, beleza, ok, passou. Mas não tentar manter aquela moça no seu colo, na sua mente, por muito tempo, né? Isso é esforçar-se. Existia um devoto que iria até a Santa Mãe muitas vezes e dizia: mãe, a senhora já me iniciou e tudo mais, eu ainda continuo sendo luxurioso, eu não consigo ver todas as mulheres como a senhora. E ela disse: meu filho, calma, vai chegar o tempo, não se preocupa com isso. Ele falou: mãe, eu não sei, estou vindo aqui, estou tão angustiado. Ela falou: tá bom, vai passar a sua angústia. E aí quando ele voltou para casa, ele começou a ter um fenômeno estranho, que ele começou a ver todas as mulheres com o rosto de Sri Saradevi. Inclusive tinha uma parede assim de um lugar lá que ele ia, que tinha várias imagens assim de moças, tanto quanto sem roupa e tudo mais, e ele começou a ver todos os rostos de Sri Saradevi. E aí ele voltou para a mãe e falou assim: mãe, eu entendi. Tem misericórdia de mim. Ela falou: tá, viu? Espera, você pode esperar as coisas acontecerem no tempo certo. Então é isso, né? A gente trabalha espiritualmente, não é? Então a disciplina espiritual de cantar o nome de Deus, de suas glórias, seus passatempos transcendentais, não é? Repetir o seu nome, contemplar a imagem adorável, estar reunido com pessoas devotas, né? O grupinho que eu criei lá, né? Nós, né? Pobres, né? Buscadores espirituais, mas, né? Animados pelo nome do Senhor. O que tem o objetivo dessas coisas? Ocupar o nosso tempo. Então é menos tempo para você pensar em bobagem, pensar em política, pensar em socialismo, capitalismo, comunismo, luxúria, pornografia, violências, brutalidades, Israel e Palestina, que se dane. Que se dane Israel e Palestina e Ucrânia, tudo isso.
Uganda, entende? Pode parecer muito grave, né, dizer isso. Como você pode não se sensibilizar? Eu não quero me sensibilizar. Se eu pudesse fazer alguma coisa, certamente, um estalar de dedos estaria todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo andando com borboletas em volta. Se fosse possível, né? Não é possível. O mundo é assim, né? Sempre tem alguma bomba, sempre tem alguma guerra, sempre tem algum tirano, sempre tem algum fanatismo, sempre tem alguma loucura, sempre tem muita miséria, sempre tem muita violência. Sempre. Só o débil mental que acha que em algum momento vai haver uma panaceia, que o mundo vai ficar tão perfeito, vai acontecer. Então você quer se envolver nisso de que maneira? Como um debilóide, se sensibilizando com toda... Pare para pensar, então você ouça todas as notícias que você puder ouvir, você vai ter 1 minuto de paz na sua vida. Sempre tem uma mulher sendo estuprada. Sempre tem uma criança sendo barbarizada, sempre tem um animal trucidado, sempre tem injustiças atrozes o tempo inteiro. O tempo inteiro tem pessoas nascendo, pessoas se apaixonando, belezas. Uma criancinha aprendeu a andar, o passarinho que encontrou com outro, sempre também. Então, onde está o seu foco? Né? Então, os aspirantes espirituais buscam aumentar a sensação de Deus nas suas vidas. Não são alienados, não. Eles são sãos. Não é verdade? Então, esse é o ponto. Né? Então, qual é o paradigma aqui a respeito desse tópico da sexualidade? Há pessoas que nascem livres de luxúria e ganância. Não somos nós, ok? Concordamos? Eu e você não somos. Perfeito. O que a gente faz? A gente disciplina a nossa vida para encaminhar a sexualidade para um lugar bom. Qual é o lugar bom? Em que gradativamente a volúpia diminua. A idade vai ajudar nisso, evidentemente. Mas que quando você tem essa volúpia e o poder sexual esteja inserido com companheirismo, renúncia, sacrifícios, responsabilidades da vida do relacionamento romântico. Poliamor pode? Não. É só luxúria desenfreada. Trisal pode? Não. Masturbação? Entenda. O desafio é a canalização desse poder sexual disciplinado por um objetivo maior. Então, a luta, o desafio é esse. Mas entendendo que se você ficar enlouquecido com o pensamento do sexo, você está dominado por luxúria, da mesma forma. Então, uma vez que estamos nessa plataforma de que não somos almas liberadas desta paixão, nós precisamos discipliná-la. Isso que significa dizer que a gente não pode ser santo? Esqueça o desejo de ser santo. Lembre-se do desejo de pensar cada vez mais em Deus. Ter anseio por Deus. Santo é um título, né? Se tornar amante de Deus. Se tornar pensando em Deus. Se isso acontecer, tenha certeza, todo o resto será dissolvido. Quando? Em algum momento. Nós temos a eternidade toda para isso. Não é? Não é muito que o Senhor vai tirar você do samsara. Não. É sobre se você vai acordar todo dia mais feliz por apenas pensar no seu nome. Mas então pode ser que tenha aquele também, né? O amigo da conversa que era o amigo defensor do celibato. Ele é um praticante do celibato. Ele tem isso como uma via dele. Ele não tem relações, não tem vontade de ter. O problema nisso é ele passar também a achar que pode julgar as outras pessoas, que pode olhar para as outras pessoas e dizer, esses aí... Não. Porque se ele não cultiva anseio por Deus, se ele critica os outros, ele está preocupado com a Palestina, com a Rússia, com não sei o que, essas coisas todas. Com o rito da Igreja Católica. Por que o católico, a música é tão ruim, essas coisas todas? E daí também? Tudo bem, não tem relações sexuais. Ok. Não tem grande vantagem. Não significa, entendeu? Não é um apontamento de que ele é uma alma liberada. Não. Precisa desenvolver anseio por Deus. Precisa buscar isso. Essa é a sadhana dele. Deus o livrou então de ter um grande apego por sexualidade. Ok, mas tem outros tantos. Né? Porque é complexo esse jogo do Senhor. Não é?
É um tabuleiro complicado, cheio de regras, cheio de escaramuças. Então o objetivo é praticar com o anseio de desenvolver amor por Deus. Por que existem as práticas? Para isso, para nos disciplinar. Então, meus amigos, é isso. Eu achei interessante falar sobre esse tópico. Acho que é um tema que vai ficar assim perene, validamente, constantemente será útil. E pode ajudar tanto as pessoas do meu pequeno grupo, quanto as pessoas de modo geral. E claro, todos aqueles que acompanham esse trabalho aqui, eu estou inserindo nessa abrangência das pessoas que estão sob essa energia desse trabalho aqui, que é um serviço para Thakur Sri Ramakrishna. Que o Senhor esteja agradado por esse trabalho. Tá bom, meus irmãos, meus amigos queridos? Que vocês todos possam meditar sobre isso. Tragam questões se tiverem dúvidas a respeito desse tema. E a gente pode ir conversando sobre isso aqui, não é? E sobre a primeira parte também. Afastem-se das conversas inúteis. Não converse com quem você não respeita. Procure respeitar a todos, mas objetivamente a gente pode olhar para alguém e falar assim: fulano é burro. Acontece. Fulano é maluco. E sim. Fulano é meio desonesto. Sim, ok. Não tô desconsiderando isso, não. Não converse com essa pessoa. Não converse. Não prejudique, não, mas não tenha relação com esta pessoa. E da mesma forma, se a pessoa acha isso de você, poupe essa pessoa e poupe você mesmo nessa conversa. Não é? Tá bom, meus amigos, então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima vez que nos encontrarmos aqui em um vídeo como esse ou tantos outros. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.